Então, nós vamos agradecendo a equipe de André Luiz, que está aqui nos recebendo, aqui conosco, nesse dia. Nós que já estamos aqui reunidos há tantos anos, aí recomeçando a série André Luiz, porque a gente percebe que cada vez que a gente estuda André Luiz, a gente vai aprendendo coisas novas, e eu gosto de pensar em mim como uma água de rio, né? A gente olhar um rio, mesmo que vá para o mesmo lugar, a gente nunca vai pegar a mesma água, né? Eu acho que isso acontece com a gente nessa viagem com o André Luiz, essa viagem de transformação, de evolução pessoal, em que a gente se redescobre e vai enxergando coisas novas que ele está passando para a gente. Esse é o primeiro livro da coleção. Então, para aquelas pessoas como a Thaís, que não participaram dos estudos anteriores, Thaís, só para você saber, esse estudo já tem, acho que já vai para 8 anos agora, que eu dou esse estudo. Bem-vinda. Então, nesse instante, nós vamos chamando a equipe de André Luiz, que esteja aqui junto conosco, essa oportunidade de estudo, para que eles nos inspirem, nos protejam. Esse é um estudo que merece muita atenção, muita responsabilidade, disciplina, porque é um estudo longo. Esse livro tem 50 capítulos, então a gente vai estar junto durante praticamente um ano, talvez um pouco mais, por causa das férias. Então, vocês vão perceber que é importante ter essa disciplina, fazer essa avaliação, ler, talvez prestar atenção como é que está a nossa rotina de estudo de André Luiz, porque André Luiz ele não escreveu livros para serem lidos que nem uma novela, não uma história. Os livros de André Luiz são livros que educam a gente, que mostram para a gente uma verdade que a gente não se lembra quando está encarnado, né? Então, isso que a gente pede hoje, para que nesse nosso batizado de recomeço aqui de estudo em grupo, que cada um de nós possa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir todos os ensinamentos que vão ser repartidos conosco, por todos esses espíritos superiores que colaboraram com André Luiz e que fazem parte desse livro. A nossa gratidão a Emmanuel, que supervisionou toda essa obra e que sem ele nós não estaríamos aqui. Obrigada, Chico, por todas as horas incontáveis que você colocou para compartilhar esses conhecimentos com todos nós. São mais de 450 livros aí que nós temos à nossa disposição do nosso engrandecimento espiritual. Graças a Deus. Bom, então começando o livro Nosso Lar, ele é o primeiro livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Antes da gente falar do prefácio, eu queria comentar um pouco como é que funciona o nosso estudo. E eu peço desculpa para aquelas pessoas que já participaram outras vezes e que já conhecem o formato de cor e salteado. O estudo é semanal, ele é virtual. Para quem está baseado em Portland, eu convido que venha para o centro para participar pessoalmente do estudo. É sempre às quartas-feiras, começa às 6h30, é um pouquinho mais do que 30 minutos, eu diria uns 45 minutos de estudo. E todas as aulas são gravadas e são colocadas no YouTube. Então, para quem não sabe, a gente tem um canal do YouTube aqui no centro que tem todas as nossas atividades guardadas lá. Como requisito, eu peço que a todos que leiam o capítulo antes de vir. Por quê? Porque eu não vou ler. A ideia desse estudo é tirar o véu da letra. É a gente descortinar o conhecimento que está embaixo das palavras, e a gente reavaliar ou repensar juntos o que é que André Luiz está falando. Para isso, a gente pede pontualidade. Pela seriedade desse curso, já que ele é um curso que já vem aí batendo quase uma década, e também pensando que tem gente de várias partes dos Estados Unidos que participam desse curso, assim como do Brasil também, como a Lúcia, a Noeli estão no Brasil,
e tem mais outras pessoas que estão no Brasil, a gente pede pontualidade. Porque aí a gente vê que a disciplina das pessoas que estão no Brasil ainda é muito maior do que a nossa, né? Pelo respeito a eles, já que são 10h30 da noite no Brasil agora. A outra coisa que eu peço é que quando a gente estiver conversando sobre o capítulo, normalmente eu comento o capítulo por cerca de 30 minutos, né? Só o cunho moral. Depois a gente abre para uma mesa redonda, uma discussão de perguntas e respostas, comentários. Eu peço que todo mundo sempre foque no conteúdo. A gente vai olhar para André Luiz e a gente vai se ver. Porque André Luiz, ele tem uma forma muito bonita de dividir a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, faz com que a gente se sinta, muitas vezes, íntimo dele, a gente se enxergue nele. Por quê? Porque ele usa a dor para equalizar todos nós. Ele se fazendo pequeno, ele deixando de ser aquele médico sanitarista importante e usando um pseudônimo de André Luiz, ele faz com que André Luiz e Ana Moreno e Lúcia Vilela sejam amigos que estão tomando um café juntos. Então, muitas vezes a gente tem vontade de repartir o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo. Eu peço que a gente sempre foque no capítulo, no conteúdo, porque a gente não sabe quantas pessoas vão estar lendo, vão estar ouvindo essa gravação depois. Outra coisa que eu peço é para colocar o telefone de vocês em mudo e também, se possível, enquanto eu estiver apresentando, deixar o Zoom em mudo também. Vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas, de fazer comentários, e eu peço sempre que a gente evite fazer qualquer tipo de crítica, né? Então, as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade de colocar suas perguntas ou suas dúvidas, e quando a gente muitas vezes pode fazer uma crítica em relação ao que o outro falou, pode intimidar e muitas vezes bloquear a intenção do outro de repartir. A gente tem o nosso grupo de WhatsApp e eu convido todos vocês a todas as semanas colocar seus comentários lá, colocar perguntas, porque muitas vezes a sua pergunta pode ser a pergunta do outro e o outro tem vergonha de colocar. Então, a gente sempre termina a aula com 3 pontos de reflexão e isso foi uma inspiração que eu tive logo no começo, porque o ponto da gente estar estudando André Luiz é nós nos transformarmos. Para isso, a gente precisa fazer uma reavaliação interna de quem nós somos, de como nós estamos pensando, de como nós estamos vivendo. Então, por isso, esses 3 pontos de reflexão que eu sempre deixo no final. André Luiz tem mais de 20 livros ditados, são 4 décadas de trabalho com Chico, e dentro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 livros, né? Esse sendo o primeiro livro. Para quem não sabe, esse livro está inclusive disponível como filme, está disponível no YouTube, eu não sei se no Netflix também, mas antes estava, não sei se ainda está. E agora eles estão para lançar o segundo livro, que é o que eles chamariam de Nosso Lar número 2, que é Os Mensageiros. No nosso lar, o que a gente vai estar abrangendo? Eu sei que alguns de vocês já leram o livro, e uma coisa que eu vou comentar mais uma vez é que a gente lê o livro uma vez, lê o livro a segunda vez e tem a impressão que a gente não leu o livro, porque tem um monte de coisas que passaram direto. Mas ele vai mostrar para a gente um retrato da vida dele após o desencarne. E a gente sabe de outros livros que foram psicografados pelo Chico, que também falam da vida após a morte, por exemplo, Voltei. Mas nesse caso, a gente vê algumas coisas importantes que é de curiosidade de muitos de nós, né? Primeiro, o umbral. Como é que é o umbral? E apesar de ser feito de uma forma muito rápida, sucinta, dá para a gente ter uma visão suficiente para assustar um pouco, né? Nos outros livros da coleção de André Luiz, ele vai mais profundamente nessas partes mais inferiores, como o umbral e as trevas. Mas nesse caso, ele passa um tempo no umbral até ser levado para o nosso lar. E aí ele aparece, ele como uma pessoa em que a gente não consegue identificar quem é. Na verdade, existe uma descrição de alto nível de quem ele foi, a gente imagina quem ele seja. Mas
ele entra com um pseudônimo. E por que ele faz isso? Porque a experiência dele não está sendo, para a gente, ela está sendo retratada para nós avaliarmos a nós mesmos sem ficarmos ofuscados com o título que ele tinha no Brasil. Além disso, porque naquela época, imagina o Chico psicografando um livro, a família, né, sem ser espírita, espiritualista, o que é que podia pensar de repente ter um livro que fala lá do marido, do filho, do neto, enfim. Mas ele mostra o reencontro dele com a sua família espiritual, o que eu acho que é muito bonito, porque a gente que mora fora do país, a gente percebe que a gente acaba criando uma família espiritual aqui. Não é a família que a gente veio, mas é a família que a gente escolhe. São aquelas pessoas com quem a gente divide as nossas dores, que a gente divide as nossas alegrias, compartilha os grandes momentos da nossa vida. E é isso que vai acontecer com ele do outro lado. E aí a gente percebe que aquele homem que estava na Terra teve que se reinventar no plano espiritual, para que ele não continuasse sofrendo a forma como ele sofreu. Então, em termos do conteúdo, como eu comentei, algumas pessoas falam que ele foi Carlos Chagas, outras falam que ele foi Oswaldo Cruz, e isso é baseado na data, né, do falecimento, no tipo de doença, mas isso não importa, porque se fosse importante ter o nome dele, a gente teria o nome dele. O ponto aqui é mostrar para nós que quando a gente volta para o plano espiritual, ninguém vai querer saber qual foi o cargo da Letícia, quanto dinheiro a Letícia teve, quantas propriedades a Letícia teve, filha de quem, esposa de quem. Não, isso não vai valer nada. O que vai valer é, Letícia, o que você fez com o tesouro do seu tempo? Como é que você trabalhou no seu dia a dia? Você colocou amor, você ia namorada, você brigava com todo mundo, você ajudou quem você podia? Você fez isso com amor ou você fez isso com obrigação? Você fazia as coisas para amaciar o seu ego ou você fazia isso porque era a coisa certa a ser feita? E que a gente percebe que com o André Luiz, ele era um homem muito importante, ele era um homem de uma visibilidade tremenda enquanto encarnado, e era muito, com isso, vinha de uma família muito boa, muito rica, então ele era muito arrogante, ele tinha um ego maior do que o corpo dele, e de repente ele chega do outro lado e descobre que a riqueza da família dele, o título dele, as coisas que ele tinha inventado, nada disso, ninguém se interessava por isso. Na verdade, as pessoas perguntavam, mas o que você fez por amor? Amor de verdade. Como é que você ajudou as pessoas? E aí ele descobre, fazendo a sua autoavaliação, que na verdade ele tinha ajudado muito pouca gente. Que as pessoas que ele ajudava, normalmente ele fazia mais por obrigação do que por vontade. Outra coisa que a gente vê nesse livro é o amor materno, porque ele acaba indo para o nosso lar sem merecer estar no nosso lar. Foi a intercessão da mãe, que deixou ainda colônias mais evoluídas para vir buscá-lo, porque não queria ver ele sofrendo. E aí a gente vê essa outra coisa bonita, como o amor não tem fronteira, porque a gente às vezes fica achando que eu só sei amar dentro da minha família, eu só sei amar o meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão. Não. Ou eu só sei amar quem está perto de mim, eu não sei amar quem está longe de mim. E nos primeiros capítulos a gente já percebe todas essas barreiras invisíveis sendo destruídas. Tanto as barreiras do amor de quem é família e quem não é, como as barreiras de tempo e de espaço. Que é uma coisa importante para a gente saber, porque todos nós convivemos com pessoas aqui na Terra que não sabemos que vão morrer, inclusive nós, né? E a gente não sabe quem é que vai primeiro, quem é que vai por último, porque essa hora só Deus sabe. Mas nós podemos ter certeza que todas as pessoas com quem nós convivemos e reencontramos, nós temos algum tipo de vínculo.
e que todas as pessoas a quem nós amamos de verdade vão continuar dentro do nosso roteiro da eternidade, independente do tempo e do espaço. Ele chega no nosso lar e aí ele percebe as coisas que ele fez. Ele percebe os erros, o tempo perdido. Ele percebe que a reencarnação é o quê? A reencarnação é essa oportunidade de serviço, de aprendizado, essa escola que a gente vem para quê? Para a gente aprender a amar, para a gente aprender a ser bom. Em que essa escola onde o nosso trabalho é o quê? É encontrar a oportunidade de fazer o nosso melhor. Que toda vez que a gente não faz o nosso melhor, a gente tem que fazer de novo. E a gente também aprende que todas as nossas ações vão ter algum tipo de consequência, pequenas ou grandes. A mensagem central do livro é: a vida continua. O nosso pensamento nos liga a todas as pessoas da Terra e do universo também, encarnados e desencarnados. Então, pela qualidade do meu pensamento, eu vou estar me ligando a espíritos de semelhante qualidade de pensamento. O que a gente pode ficar feliz ou a gente pode ficar aterrorizado. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa mesquinha, se eu sou uma pessoa egoísta, se eu sou uma pessoa que sou ambiciosa e que a única coisa que eu penso é como eu vou ganhar mais, como eu vou ficar mais importante, como eu consigo isso, se eu não consigo ser feliz com a felicidade do outro, quais são os espíritos, que tipo de qualidade de espírito eu vou estar convivendo dentro da minha casa, dentro do meu quarto, dentro do meu chuveiro, dentro do meu escritório, dentro do meu consultório. Entidades mesquinhas assim como eu. Da mesma forma, quando eu penso, se eu estou fazendo bem, se eu estou ajudando o próximo, se eu estou vivendo a caridade dentro e fora do meu lar, quais são os espíritos que estão ligados comigo nessa força do pensamento? São espíritos que estão endereçados do mesmo jeito, né? E aí é um exercício bom para a gente se conhecer, para a gente refletir. Como é que eu me sinto quando acontece uma coisa maravilhosa na vida da Letícia? Eu fico feliz ou eu fico com despeito? Eu tenho inveja ou eu penso, puxa, mas eu queria isso para mim? Eu queria isso também? Ou será que eu penso, em vez de eu queria isso também, então eu vou trabalhar para conseguir isso? Ou eu vou pensar, por que ela e não eu? E isso tudo vai mostrar para mim intimamente qual é o meu caráter, os meus valores. E aí a oportunidade que eu tenho de reavaliar esses meus valores, para quê? Para que eu sofra menos. Porque a gente lembra, nós já estudamos lá no livro Céu e Inferno, o Código das Vidas, das Penas Eternas, a gente sabe que todas as nossas ações, positivas e negativas, vão ter algum tipo de repercussão. Então, eu vou ter que passar pelo arrependimento, eu vou ter que passar pela reparação, e eu vou ter que passar pelo resgate, quando eu fizer as coisas erradas, mesmo que seja pelo pensamento. Por isso a importância do conhece-te a ti mesmo. Esse intercâmbio com o plano espiritual é contínuo, e ele deixa isso muito claro. Não é só enquanto eu estou no centro espírita. É de manhã, de tarde, de noite, enquanto eu estou acordada e principalmente quando eu estou dormindo. Para ele deixar claro que quando a gente está dormindo, como espíritos, a gente fica aí nesse estado semi-livre e a gente pode ir para onde a gente quiser, né? Então, essa é a oportunidade que a gente tem hoje, agora, de nos melhorarmos, de nos avaliarmos, para que a gente possa encontrar um eu melhor depois que a gente partir para o plano espiritual, né? Bom, tem uma dúvida técnica. O Chico, quem vinha falar com o Chico era o André Luiz, que contava a história. Emmanuel, nesse caso, não foi mensageiro. Não. Então, a gente vê o André Luiz como se fosse um repórter do plano espiritual, né? O Emmanuel avisa, ele era um espírito mais evoluído que o André Luiz, ele era o mentor do Chico, e ele avisa o Chico, Chico, você vai ficar trabalhando um tempão com esse outro espírito, porque ele recebeu essa responsabilidade de dividir o que acontece aqui no plano espiritual com as pessoas aí na Terra. Então, era direto no André e o Chico. Isso. Okay.
Então, a gente agora avaliando o prefácio. Alguém tem alguma dúvida do formato do nosso estudo? Bom, ele começa o prefácio em todos os livros de André Luiz, é sempre feito por Emmanuel. Nesse caso também é feito por Emmanuel, mas depois a gente vê André Luiz dando um recadinho. Mas é o único livro da coleção que a gente vê ele dando um recadinho no começo, né? E ele começa falando como novo amigo, né? Então, eles se conhecendo. E isso de usar André Luiz como um elemento culto, a gente sabe que ele, toda essa bagagem acadêmica e intelectual, ele não perdeu, ele deixou muito claro isso durante o livro, mas o nome dele ele perdeu. Não é interessante? Que é uma coisa que a gente continua repetindo muitas vezes. O nosso título, o nosso nome, o nosso ego, ele é perdido quando a gente desencarna. A única coisa que fica é todas as minhas conquistas. Conquistas o quê? Conquistas morais, conquistas intelectuais. André continua com todo aquele conhecimento que ele tinha angariado na Terra, mas ele perdeu o título de doutor. Ele podia ser uma pessoa que podia entrar em qualquer academia de medicina e ser festejado. Lá, ele teve que aprender a limpar o chão. Porque lá, no plano espiritual, ele não tinha, ele não possuía, ele não tinha conquistado o valor principal, que era o amor ao serviço, para poder ser um médico. Então, essa morte, a morte dele mostra esse reencontro. Ele se vê de um jeito que ele fica embasbacado, né? Falam para ele, você é um suicida. Como eu sou suicida? Eu não me matei. Eu fui um bom pai, bom marido. Ah, na verdade, você não foi, não. Como assim eu não fui? Então, a gente colocar essa mensagem em teste, por quê? Porque muitas vezes o mundo, ele tem regras que a gente acaba vivendo, achando que são certas, mas a gente tem que lembrar que a nossa moral não tem que ser a moral do mundo, a nossa moral tem que ser a moral de Jesus. Mesmo que o mundo fale, pode fazer aborto, a mulher tem o direito de defender o seu corpo. A gente aprende a moral de Jesus, não matarás. Não, pode ter amante, porque o importante aí é o seu prazer, mas você está feliz. Não, mas meu marido concorda, ele também pode ter amante. O que a gente aprende com Jesus? Que é importante a fidelidade. A gente vive num mundo onde quem quer mais, bate mais forte. Ainda é o mundo dos mais fortes. O que a gente aprende com Jesus? A gente aprende com Jesus que é a maior força do amor. Então, quando a gente for para o outro lado, a gente vai perceber todos esses nossos erros aqui na Terra, que muitas vezes foram aceitados pelas pessoas que a gente convive. É normal a gente pisar na cabeça do outro, é normal a gente ser infiel, é normal a gente fazer um aborto. Mas o fato de ser normal não faz ser certo. Então, ele está mostrando para a gente, pelos seus erros, pela sua dor, e a dor, como eu falei, ela equaliza, porque a dor é a mesma para todo mundo. A experiência pode ser diferente, mas uma dor do câncer é a mesma. A dor da perda de um filho é a mesma. A dor da morte de um ente querido é a mesma. A experiência de cada um é diferente. Então, ele quer mostrar para a gente se fazer no pequeno para que ele se iguale a nós, né? Para que a gente avalie o que é ser cristão. Porque a base do espiritismo é a cristandade. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente fica pensando na base do espiritismo é a mediunidade. Não é. A mediunidade é a vivência da caridade através do serviço ao próximo. Não. Ser cristão é seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa o quê? Levar em conta os mandamentos de Jesus. Outra coisa que ele fala é que quando
ele morre, ele se encontra com a própria consciência. E essa consciência leva ele para uma espiritualidade horrorosa, que é umbral. Então faz a gente pensar, ele fala assim, a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, qual vai ser o nosso encontro quando a gente chegar lá do outro lado? E é por isso que a gente tem que aproveitar essa oportunidade aqui, né? Para desenvolver essa espiritualidade, para que a gente não perca a nossa oportunidade da reencarnação. Porque quando a gente passa como ignorante é ruim, mas quando a gente tem a oportunidade de estudar, de aprender, e a gente joga essa oportunidade no chão, é pior. Porque aí eu fiz pouco caso de um talento, né? E aí vem a mensagem de André Luiz. Ele fala, a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro de ilusões. É a primeira coisa que ele fala. E a gente aprende mais e mais estudando Kardec e os livros de Chico, que a verdadeira vida não é aqui. Aqui é temporário. A vida eterna é lá. Porque quando a gente parar de errar, a gente não vai mais ter que reencarnar. E ao mesmo tempo a gente passa por esse momento de amnésia temporária, achando que só as coisas aqui na Terra são importantes. Ele explica que a morte é uma operação extremamente simples, que a gente só troca de roupa. E eu achei muito lindo, e a gente vai ver isso no próximo slide. A gente hoje tem o nosso drama. O que ele quer dizer com isso? Que a gente está resgatando o nosso sofrimento, desculpa, nós estamos resgatando o sofrimento que causamos nos outros. De novo, lembrando do Código Penal da vida eterna, dos livros Céu e Inferno. Então, todo o sofrimento que eu passo, todo, não é Deus que quer que eu sofra, não é Deus que quer que eu fique chorando, não é Deus que quer que eu nasça sem pai, sem mãe, sem casa, sem comida, sem estudo, sem saúde. Não. Fui eu que plantei a sementinha errada e estou colhendo a sementinha azeda. A única forma da gente mudar esse circuito é a gente mudar o nosso comportamento, né? Então, ele coloca isso da doutrina como sendo o nosso alfabeto do espírito. Eu achei isso tão lindo. O nosso beabá e a nossa cartilha. Usar a doutrina espírita como a nossa cartilha de vida. Aí ele fala assim, uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, um serviço uma experiência, um triunfo uma aquisição, uma morte um sopro renovador. E aí a gente pensar como é que nós vamos chegar lá do outro lado, porque muitas vezes a gente nada, conquista um monte de coisa e na hora de aproveitar de curtir não curtiu nada. E a gente vai ver isso em alguns dos capítulos, um deles, um homem que era muito rico, que deixou uma fortuna enorme, e a família inteira brigando por conta daquela fortuna. E ele pensando, mas como? Por quê? Porque ele não plantou o amor, ele não plantou a empatia entre os filhos, a compaixão, o desejo ao serviço ao bem, ao trabalho, né? Então aí a nossa oportunidade de usar sem o apego, né? Todos nós temos os bens aqui na Terra, até o nosso corpo é emprestado. Então a gente não é dono, a gente não tem a posse. Como a gente tem a posse, mas a gente não tem a propriedade. Porque a gente vai ter que deixar. Então, para fechar o nosso estudo de hoje, o prefácio e a mensagem de André Luiz, eu acho que a primeira pergunta é qual é o nosso maior compromisso aqui na Terra? E eu sei que essa é a $1 million question que todo mundo, né? Qual é o meu life purpose? Para que eu tô aqui? E outra coisa que eu colocaria nisso é para que eu tô nesse estudo?
Porque tem que ter um objetivo. Por que eu estou fazendo isso? Eu podia estar com meu filho, com a minha filha, vendo televisão, fazendo jantar, dormindo. Mas eu escolhi estar aqui. Por quê? Tem um motivo. O que eu espero desse estudo? A segunda coisa é como é que eu estou usando o meu tempo? Como é que estão as minhas prioridades hoje na minha vida? Quando é a divisão de tempo do meu dia? Quanto tempo eu trabalho? Quanto tempo eu passo com a minha família? Quanto tempo eu passo melhorando a mim mesma? Porque a gente sabe que o trabalho no bem não é só o trabalho na caridade de dar comida para o pobre. Não. Todo estudo é trabalho. Quando a Letícia vai para a Nike, ela está trabalhando. Quando a Letícia está fazendo o jantar na casa dela, ela está trabalhando. Quando ela está vindo no centro, ela está trabalhando. Como é que está esse meu trabalho na seara de Jesus? Como é que está esse meu trabalho junto com essas pessoas que convivem mais próximas de mim, que são exatamente esses indivíduos aqui com quem eu tenho uma cota maior de amor, de dívida de amor, muitas vezes. E a terceira pergunta é: a gente está pronto para esse encontro conosco mesmos? Eu estou pronto para me olhar no espelho e ver, né? Descobrir o que a Ana está fazendo dos seus dias, o que a Ana está fazendo de todo o conhecimento que ela recebeu. Como é que ela está usando esse conhecimento para ajudar as outras pessoas, para fazer diferença na vida das outras pessoas. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente agora para a nossa conversa aqui e a gente abre para os nossos comentários. E a gente tem mais uns 10 minutinhos para comentar e depois a gente encerra. Quem quer comentar? Acho que não necessariamente sobre o prefácio, mas assim, eu acho que foi um bom o resumo que você fez foi exatamente as mensagens assim que eu venho refletindo desde que eu comecei a ver esse livro, a ler o livro. É assim, o encontro consigo mesmo, né, que ele teve com ele mesmo, a gente com a gente mesmo, tá me fazendo, né, também me encontrar, não só esse livro, né, mas todo o trabalho que a gente tem feito. Uhum. E um pouco assim, com que qualidade, né, a gente faz as coisas. Fiquei refletindo, né, assim, porque ele era um homem bom, by the book. Ele trabalhava, ele tinha família, né, mas a grande questão, né, depois que ele começa a descobrir, quando ele entra em contato, né, no hospital, que ele se suicidou, e ele começa, mas eu não me suicidei, né, porque era a qualidade do que ele fazia, não era bom. Então, assim, acho que dessa reflexão, assim, de tudo que você fez e do que eu tenho visto nesse livro, porque ele não era um homem bom, ele era um homem como a gente, eu imagino, assim, como eu antes, de repente, começar minha reforma íntima. Ele não era, ele era um homem trabalhador, ele era um homem que tinha família, respeitado na sociedade, que tinha seus princípios lá, que não eram os princípios de Cristo, mas pelo menos socialmente tinha seus princípios. Uhum. E depois a grande surpresa quando ele se depara, né, com espiritualmente como ele era. Para mim isso que é a qualidade, né? Então, para a Terra, ele era um homem bom, né? No mundo espiritual, com as lentes do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, ele era um homem com um espírito ainda muito atrasado. E não só isso, mas falam para ele, com tudo aquilo que você recebeu, você fez tão pouco pelos outros. Verdade. Ele veio, né, fala assim, a mãe, o pai. Ele veio também de uma família amorosa, ele não veio, pelo que eu entendi, até agora, pelo menos, foi no meio do livro, de uma família desestruturada. Então, ele teve todos os recursos, digamos assim, físicos, materiais, emocionais, e ele viveu uma vida do homem. Uhum. Mas eu acho que assim, né,
mas que olhando para uma vida espiritual, ela tem. Mas quantos André Luiz a gente conhece? Todo Não mundo. só, não Todo só mundo é André nós, Luiz. mas é só a gente pensar nisso. Quantos? Quantas pessoas a gente convive que a gente vê são bons pais, são bons profissionais, são respeitados. No caso dele, né, descobriu a doença de Chagas lá, a vacina, tudo, né? Muito melhor que nós, né? Não de mim, né? E chegou lá e falaram, então, meu amigo, na verdade, você tá aqui assim. de favor, viu? É porque sua mãe é muito bacana e tem muita gente que der favor para ela, então vou mexer os pauzinhos. Mas quer comentar, Gi? Quer falar? Tá cortando tua voz, Aline. Quem mais quer falar? Dá para me ouvir? Dá. Vai. Acho que, para mim, eu pensei muito assim, de... Aqui a gente consegue usar uma máscara, né? A gente consegue disfarçar determinadas coisas, né? Então, eu acho que é muito questão mesmo do autoconhecimento, porque quando a gente desencarna, a gente não pode levar essa máscara para lá, né? A gente está nu e cru. Então, me faz pensar assim, se isso acontecesse comigo agora, né? Qual era a máscara que eu perderia? Como que eu chegaria lá? Eu chegaria como ele? Eu ainda tenho tempo, então posso chegar melhor? Posso tentar mais? Enfim. Fez ter esse tipo de reflexão. É porque as pessoas que não estão convivendo com a gente não enxergam essa máscara, né? Da gente. A gente é muito bom, a gente penteia o cabelo, passa um batonzinho, né? E resolve. Mas e aí, o que está por debaixo do tapete que a gente está escondendo, né? Mamãe, quer comentar alguma coisa? Tô com som? Primeiro de tudo, eu queria agradecer por essa oportunidade de, mais uma vez, poder estudar André Luiz. Há muitos anos que eu venho estudando, graças a Deus, e ao longo desse tempo, eu já tive a oportunidade de registrar muitas lições importantes, de identificar muitos conceitos preciosos, mas, com toda a sinceridade do meu coração, eu queria dizer para vocês que, sem dúvida, a maior de todas as lições que ele nos traz é o alerta em relação ao orgulho. O orgulho ainda tão presente no nosso mundo moderno, no nosso momento atual. O ranço do fariseu de 2000 anos atrás ainda está muito presente entre nós. A gente tem orgulho de ser humilde, a gente tem orgulho de ser bonzinho, né? Mesmo conhecendo o Evangelho, como diz André Luiz aí no prefácio, somos analfabetos do espírito, continuamos imaturos, inseguros, e muitas vezes nos deixamos levar por descaminhos, confundindo a realidade do ser com a realidade do ter. Então, reestudar André Luiz é sempre oportuno, porque vai fixando melhor na nossa mente, no nosso coração, vão fixando os verdadeiros valores, né? Porque nós ainda, tenho certeza que isso acontece com todos nós, nos preocupamos muito com valores materiais, muito mais do que com os valores espirituais. Muitas vezes valorizamos mais o exterior do que o interior, como você acabou de colocar, Letícia, usando as máscaras, né? Então, esse estudar
e reestudar é que vai educar a nossa mente, que vai educar o nosso coração e modificar o nosso olhar. Então, que Jesus abençoe esse nosso desejo sincero de estudar, de aprender, de amar e servir. Obrigada. Mais algum comentário antes que a gente encerre? Encerrando, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus, à equipe de André Luiz, ao Mano, ao Chico, por essa oportunidade de estudo, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos. Mestre amado, que as tuas bênçãos possam cair sobre as nossas cabeças, todos nós encarnados e desencarnados. Que nós possamos aproveitar essa oportunidade de reflexão e avaliando os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas prioridades. Ajuda-nos, Senhor, a enterrar o nosso orgulho, a redescobrir-nos como centelha divina. Faz de nós, Senhor, instrumentos da tua paz. Que nós consigamos trabalhar na sua seara todos os dias, onde quer que estivermos. Que possamos dividir sempre um sorriso, uma palavra de esperança, um olhar amigo, mãos amorosas, um abraço fraterno. O alimento físico, mas também o alimento espiritual. Abençoa o nosso grupo, para que nós todos possamos continuar firmes nesse estudo. Abençoa essa casa, que recebe a todos nós, de braços abertos, para que ela possa ser protegida hoje e sempre. Fica conosco durante toda a semana. Graças a Deus. Cada pessoa